Deus. Graças eu te dou, Pai, de ter a liberdade de adorar o Senhor, Deus. Graças eu te dou, Pai, de ter a liberdade de falar o que eu quero a respeito do Senhor, Pai. Graças eu te dou, Pai, de ter a liberdade de falar, Senhor Deus, ó Pai, de todos os tributos, de tudo que o Senhor merece, de tudo que o Senhor é digno, de toda adoração, ó Pai, de todo o conselho, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor tem dado, Pai, nós podemos proclamar, Pai, de toda a verdade que o Senhor tem dito, nós podemos, Senhor Deus, anunciar, Pai. Obrigado, Pai, de todo o coração, obrigado, Pai, que os corações que se encontram hoje aqui possam estar abertos, Pai, e que cada um, Deus, incluindo a minha vida, Deus, cada um de nós, Pai, possamos, Senhor Deus, atender, ouvir, guardar e aplicar, Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, para que o Teu nome seja conhecido, para que vidas venham a ser, ó Pai, resgatadas, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus, cada coração aberto, cada coração, Senhor Deus, sedento, cada coração guardando, Senhor Deus, no lugar mais íntimo, Senhor Deus, a Tua palavra, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai, e amém. Quero te convidar a estar se assentando, amém? Igreja, a paz. Irmãos, a paz? Tudo bem? Amém. Glória a Deus que nada impediu de você estar aqui hoje. Amém? Geralmente, um dia chuvoso desse, a cama é convidativa, né? Sofá. Mas eu louvo a Deus por você estar aqui. Abre comigo a palavra na carta aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, por favor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a Bíblia: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Aí ele vem falando aqui, está falando aqui de uma, diante de Deus não tem nada que nos impeça. Diante de Deus a gente vai estar, toda a máscara cai. Tudo que porventura a gente criou, a gente estabeleceu para querer dizer para Deus que a gente é bonzinho, dizer para Deus alguma coisa, a gente vai estar descoberto, a gente vai estar nu, a gente vai estar completamente aberto diante de Deus, no sentido, observando os nossos corações, observando as intenções dos nossos corações e por aí afora. Aí ele vem falar aqui na sequência, ele fala aqui: somos transformados de glória em glória, a mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Em outra versão fala: somos transformados gradativamente. E tem até umas que falam: somos transformados dia a dia. O processo é que Deus, ele desde o dia que Ele resgatou a minha vida e a tua vida, desde o dia que Deus olhou para você e olhou para mim, Ele, de certa forma, Ele está começando um processo de transformação, está começando um processo de mudança, está começando um processo de metanoia, né, que significa transformação. Eu até coloquei aqui mudança, a qual Ele está aperfeiçoando a minha vida e a tua vida dentro do padrão dEle, dentro dos princípios dEle, dentro do que Ele acha que é ideal, dentro do que Ele tem como ideal, no padrão dEle, na referência dEle. O que acontece muitas vezes é que a gente, diante de uma cultura que a gente veio, diante de uma família, diante de situações que a nossa infância, a nossa juventude, a nossa adolescência enredaram as nossas vidas, colocaram valores, colocaram princípios, colocaram algumas coisas que a gente de repente carrega isso até o dia de hoje. Mas porém Deus deseja transformar isso. Deus deseja arrancar algumas coisas, fazer com que você renuncie a algumas coisas, abra mão de outras coisas,
para que você se iguale a Ele. Se iguale não no sentido de poder, mas a imagem e semelhança dele. Mas será que eu posso chegar a essa estatura de imagem e semelhança de Deus? É o que Deus quer. É o que Deus espera de mim e de você. Não que Ele vai te colocar, que você vai ser vice-Deus, terceiro na hierarquia celestial. Não é isso, mas você vai entender qual que é o teu papel aqui na Terra, quando você cada vez estiver mais semelhante a Ele. Essa transformação de glória em glória, quanto mais ela estiver atuando, quanto mais ela estiver sendo ali dentro de você, gerando rebuliço, gerando mudança, gerando desejo de renunciar a coisas, quanto mais isso for real na tua vida, mais parecido você vai ser com Deus, mais parecido você vai ser com o Pai, com o Filho e com o Espírito, mais sensível você vai estar. E esse processo é um processo que ele inicia-se quando a gente aceita Jesus. Ele inicia-se quando a gente começa a ter entendimento de quem é Deus. E eu creio que já começou na vida de todos aqui, amém? Se tem alguém que nunca aceitou Jesus, é simples aceitar Jesus. É uma oração onde você fala: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu reconheço o que Jesus fez naquela cruz, e eu peço que o Senhor entre no meu coração e habite em todas as áreas do meu coração. Basta. Você não precisa ir de joelho daqui até lá, você não precisa botar adesivo no carro, você não precisa botar camisa de Jesus, você não precisa botar Bíblia grande, mudar o seu linguajar. Você precisa fazer uma oração simples, mas uma oração onde você convida o Senhor para habitar no teu coração. Essa oração, ela muda o homem. Essa oração começa o processo de mudança. E aí vem um pouco aqui adiante, essa transformação de glória em glória, também não tem como a gente medir, colocar um sensor, né? Esse aqui está quase na glória, e esse aqui está com o pé no inferno, esse aqui tá não existe isso, tá? Vamos dizer, tem 10 anos, então já era para ele ser tal, já tem 20 anos de caminhada, esse era para ser, não existe isso. Não tem como a gente querer julgar a transformação de alguém, ou querer medir a transformação de alguém. Mas a Bíblia, ela dá um pequeno sinal em relação a isso. Ela fala que pelos frutos conhecereis. Então, se a pessoa está dando bom fruto, ela está sendo transformada de glória em glória, dia a dia, amém? O que é bom fruto? Está se arrependendo, está sendo um marido melhor, está sendo uma esposa melhor, um pai melhor, está sendo um amigo, está sendo uma pessoa mais gentil, uma pessoa mais educada, uma pessoa mais mansa, uma pessoa que respeita mais no trânsito. Uma pessoa que quando é rude, rápido ela vai lá e, puxa, desculpa da minha grossura, perdão, eu não devia ter feito. Uma pessoa que julga, e depois que julga, ela, mesmo sem o outro saber que ela julgou, ela fala: pensei mal de você, desculpa. Não era nem, em tese, não era nem necessário você pedir perdão para a pessoa, mas espiritualmente, quando a gente faz isso, reconhecendo uma falta, não, isso é grandioso, porque a transformação ela está em processo na sua vida. Se você percebe que tem uma falta, percebe que julgou alguém por olhar, julgou alguém por pensamento, e sequer foi lá se retratar, sequer foi lá se consertar, a transformação de glória em glória, ela não acontece do jeito que Deus gostaria. Numa próxima situação você está julgando, numa próxima situação você está apontando o dedo, e numa outra próxima situação você está falando um monte para aquela pessoa, ou para outra pessoa, ou para qualquer situação semelhante. Sendo que se você cortasse aquilo rapidinho, você ia pensar 2 vezes antes de julgar alguém. Você ia pensar 2 vezes antes de falar com alguém, porque você tinha cortado o mal pela raiz. Quem quer a transformação de glória em glória? Viva e real na sua vida. Eu também quero. Então a gente vai ver aqui agora um homem de Deus que passou por esse processo. Um homem de Deus que teve momentos da vida dele delicados. Ele era até um profeta. E nesse processo da vida dele, ele um dia, diante de uma visão que ele tem, ele se depara, vem um temor sobre ele, tamanho, a qual ele pega e ele fala: meu Deus, eu estou... Ai de mim. Abre comigo Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías, ele foi um dos profetas de Israel, um dos profetas, sem querer colocar aqui maior, menor, mas ele foi um profeta que ele passou por 4 reinados.
E o primeiro reinado que ele passou, que ele estava como profeta, era o do rei Uzias. Isaías capítulo 6:1. E o que acontece? Uzias, quem que era Uzias para Isaías? Uzias era tio de Isaías. Então Isaías, quando foi levantado como profeta, como homem de Deus, ele, de certa forma, ele tinha um vínculo muito forte com o rei. Uzias não era rei de Israel, ele era rei de Judá. Israel, nessa época, há pouco tempo antes do tempo de Uzias e de Isaías, Israel era uma nação só, e 40 anos antes, ou 30 anos antes, Israel se dividiu entre Israel e Judá. Então ficou um povo com dois reis, o reino do norte e o reino do sul, e aqui estava Uzias conduzindo Judá. Uzias era tio de Isaías. Então existia um processo onde, de certa forma, imagine se o profeta, naquele tempo, vai e profetiza contra o seu tio, e profetiza contra... ele já tinha, de certa forma, uma entrada no reinado, de tudo o que acontecia, ele tinha acesso, ele tinha conhecimento, mas imagine se ele profetizasse. Mas ele profetizou, ele foi muitas vezes contra Israel, muitas vezes ele falou contra Judá, muitas vezes ele falou da divisão, vocês estão errados, vocês não podem fazer assim. Ele foi homem de Deus, mas mesmo sendo homem de Deus, em alguns momentos ele vacilou. E aí a gente vai ver aqui, porque não fala em si o que foi que ele vacilou, mas ele confessa um pecado num momento muito importante da vida dele. Capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ao mesmo tempo que ele tinha esse acesso, de repente tudo se rompe, e ele, toda aquela proteção que de certa forma poderia acontecer sobre ele, se rompe. O filho de Uzias começa a reinar, e ele, de certa forma, ele fica numa situação onde ele, poxa, eu agora sou profeta, como é que o filho de Uzias vai, de certa forma, lidar quando eu falar alguma coisa do Senhor sobre ele? Como é que esse homem vai... Será que ele vai endurecer o coração? Será que ele vai continuar ouvindo como Uzias ouvia? E aí acontece algo interessante. Na mudança desse reinado, na mudança de pai para filho, quando um homem ele tem essa visão no 6:1, quando ele fala assim, assentado sobre um trono alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobrindo o rosto, e com 2 cobrindo os pés, e com 2 voavam. Então ele começa a ter uma visão do trono, ele começa a ter uma visão sendo que ele já tinha tido outras visões, mas todas as outras visões que ele tinha tido até então, todas as outras visões eram quando Deus falava, mostrava algo para ele e falava, fala assim para tal povo, fala assim para tal grupo, fala assim para o rei, fala assim para o povo, fala assim para Judá, fala assim para Jerusalém. Nunca ele tinha tido uma visão onde algo ia vir para ele, onde algo ia falar com ele. Inclusive aqui para frente a gente vai ver que em muitos momentos ele fala, ai dos povos, ai do não sei o que, ai não sei o que. E aqui para frente no 6:4, 6:5 ele fala, ai de mim. Então todos os ais que ele falou, ai dos povos, ai dos que enchem, ai dos que compram, ai de... Uma hora ele falou, ai de mim, ai de mim. Então, nessa visão que ele começa a ter, ele vê o reino, ele vê Deus sentado, ele vê os anjos, e no 6:3 ele fala assim, e clamavam um para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ah, pastor, eu queria ter uma visão dessa, eu queria ver o céu aberto, e eu queria ver o anjo subindo, o anjo descendo, e eu queria ver as portas de Deus derramando bênção, e eu queria ver anjos, mas eu não queria ver demônio não. Porque muitas pessoas às vezes se agradam, de ver essas coisas no mundo espiritual, mas só da parte do bem. Quando vem o mal, quando vem alguma situação, as pessoas recuam. Pastor, eu quero o dom de visão espiritual. O dom de visão espiritual, o dom de discernimento espiritual é aqueles que percebem.
percebem às vezes vendo, ou percebem às vezes somente percebendo mesmo presença diabólica ou presença dos anjos de Deus. Mas muitos querem, mas às vezes quando sentem uma presença diabólica, porque Deus manifesta isso para a edificação do corpo. Quando a gente percebe uma presença diabólica, a gente tem algumas sensações. Dá um arrepio na nuca, dá um frio na barriga, a gente sente um cheiro de morte, uma presença de morte, um cheiro de enxofre muitas vezes. É presença diabólica perto, rodeando. E quando a gente sente a presença de Deus também é algo maravilhoso, porque a gente sente paz, a gente sente segurança, a gente sente felicidade, a gente sente alegria. Se eu perguntar aqui quem quer o dom de discernimento, eu espero que muitos desejem isso. Amém? E ele aqui, nesse processo dele ser profeta, ele tem toda essa visão e ele fica, de certa forma, estarrecido com essa visão. Porque ele nunca tinha tido isso relacionado a ele. Aí o que acontece aqui? Versículo 4. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, quando os anjos clamavam, Santo, 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 houve uma presença de Deus tamanha que como se desse fumaça, e encheu, e aquilo gerou muito temor nele. Gerou muito temor, a ponto de, olha o que acontece aqui na sequência, aqui, versículo 6, 5. E então disse eu, ai de mim, pode parar nesse ai de mim. É a primeira vez que ele fala ai de mim. Desde quando está escrito, desde o capítulo 1 até o capítulo 6 de Isaías, ele falou vários ais, mas essa é a primeira vez que ele fala ai de mim. Vamos ver os outros ais que ele falou? Retrocede a palavra no capítulo 1, versículo 4. Ele fala assim: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente dos malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então ele fala, ai das nações. Vamos aqui um pouco adiante, 3:11. Ai dos ímpios, mal lhe irá, porque a recompensa da sua mão se lhe dará. Então ele fala primeiro das nações pecadoras, agora ele fala dos ímpios. Vamos um pouco adiante, 5. Reúne herdade, que é propriedades e propriedades, até que não haja mais lugar, e fique com únicos moradores no meio da terra. Então ele fala dos ricos, que só adquirem, mas não procedem com igualdade, ou seja, não procedem com gratidão diante de Deus. Não, são ímpios que muitas vezes têm coisa e são apegados àquelas coisas, a ponto de serem, como diz a palavra, como que é? Avarentos. Não investem no reino, não ajudam quem necessita, são apegados. Então ele fala desse grupo de ricos que são apegados e avarentos. 5:11. Ai dos que levantam pela madrugada. O primeiro foi o 5:8 e agora o 5:11. Ai dos que levantam pela madrugada e se enchem de bebedice e demoram até a noite, até que o vinho não esquenta. Ficam a noite inteira, o tempo inteiro bebendo, e vai cervejado, é o jogo do Brasil, que vamos lá, o Corinthians, e por aí vai. O jogo do Corinthians é motivo, o jogo do Palmeiras é motivo, o jogo do Brasil é por motivo, ganhou a eleição é motivo, tudo é motivo para beber, carcar o balde e por aí afora. Bom, vamos lá, aniversário de filho é motivo e vai adiante. 5:18. Ai dos que puxam pela iniquidade como corda de vaidade, e pelo pecado como se fosse corda de carros. Aqueles que olham a iniquidade e acham que a iniquidade, tudo bem, deixa rolar. Isso aí é na boa. 5:20. Ai dos que mal chamam bem e o bem a mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Não dá. Deus é luz, não se mistura com as trevas. O que é bom de Deus tem que ser bom pra gente. Não adianta ser bom para Deus, mas eu achar, não sei se é tão bom assim Deus. Eu não sei se eu acho que é tão certo assim.
o que é bom, o que Deus deixou escrito que é bom, a gente tem que traduzir isso e aplicar em nossas vidas. Senão a gente começa a falar o que é bom como meio bom, ou às vezes até como mal, e aí o negócio vai... Vamos adiante. 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Se gabam que conquistaram, se gabam que foram precavidos, se gabam de que fizeram tudo certo, se gabam porque eu casei virgem, porque eu conquistei, porque eu trabalhei, eu não fiz isso porque eu sou... Irmãos, misericórdia. Ser prudente é uma virtude que todo cristão deve ter, mas nunca deve ser um motivo de se gabar. Nunca deve ser um motivo para se achar melhor ou se colocar numa posição melhor do que ninguém. Amém? E ele vem aqui falando do 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. O 23. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Me lembro uma situação que eu estava aqui na igreja e uma vez chegou um irmão, eu não sabia de nada, não sabia. E aí eu estava aí, e eu fui, me entregou um presente. Eu recebi aquele presente, na boa, recebi aquele presente. Mas eu fiquei assim, falei, Deus, por que será que eu estou recebendo esse presente? Fiquei. E aí passou um tempo, veio à tona de que aquele presente era para justificar algo que aquela pessoa tinha feito. Eu falei, Deus, misericórdia. Eu chamei o irmão, falei, não, mas por quê? Eu dei porque eu achei que a igreja ia... Eu falei, mas tem certeza? Eu tenho, também porque eu tinha feito coisa errada e eu queria justificar meu erro. Eu falei, irmão, não se justifica coisa errada dando presente para a igreja, para Deus. Não se justifica. Não é assim. Aí eu tentei levar ele a uma situação de falar assim, você precisa se arrepender do que você fez. O arrependimento seu vai perdoar, vai te dar. Você, poxa, cara, mas eu sempre fiz assim, meu pai sempre me falou, não, vamos. E aí foi uma situação que eu conversei. Eu não sei se entrou no coração, porque... mas eu tentei levar ele que não se compra perdão, não se compra, não se justifica erro, justifica confessando. A justificação é confissão, nada além disso. Nada além disso. Não é com presente, não é agradando a Deus. Agradar a Deus é confissão. Amém? E aí vamos um pouco adiante, voltando ao capítulo 6, versículo 5. Então, diante de toda aquela visão que Isaías tem, ele chega no 6,5 e ele fala assim, então disse eu, ai de mim. Todos aqueles ais que ele falou anteriormente foi para o povo, foram para grupos. E agora ele fala, ai de mim. Eu até coloquei aqui, o que significa esse ai de mim? Deus, eu vou morrer, dessa eu não escapo dele. Eu já fui tão duro, como profeta em alguns momentos para falar para algumas pessoas. Quando ele cai em si, ele fala, ai de mim. Ele está vendo que ele está numa situação onde ele se conserta, ou ele confessa, ou tudo poderia ir por água abaixo do que Deus tinha para a vida dele. Eu não sei se você tem algo para falar para Deus. Ai de mim, Deus, se alguém descobrir isso, ai de mim. Ai de mim, se tem, ai de mim, se alguém, ai de mim. Se tem, hoje é dia de você fazer como Isaías fez. Porque na sequência a gente vai ver o que ele fez, que mudou a trajetória da vida dele. Até então ele era profeta, ele era usado por Deus. Mas mesmo sendo usado por Deus, com toda aquela visão que ele teve do trono, dos anjos, Deus com o seu cetro de justiça, Deus fez um rebuliço no coração e ele viu algo que estava errado dentro do coração dele. Não Deus viu, Isaías viu. A primeira visão foi de Deus que ele teve. A segunda visão foi de si mesmo que Isaías teve. E aqui eu queria que você olhasse um pouco para dentro de você. Ele fala aqui, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.
Irmãos, quando Deus, numa situação que Ele promove, porque quando eu e você estamos na caminhada, a gente vai errar, é inevitável que a gente vai dar uma tropeçada. Não tem como, porque a tua própria palavra fala que não há sequer um que não peque. Todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Porém, o processo de pecar, eu sempre falo lá, né? Às vezes eu falo não adianta você saber que aqui tem uma pedra e você toda vez vai dar uma topada naquela pedra. Se toda vez você errar com o mesmo pecado, com mentira, se toda vez você errar com o mesmo pecado, tempo excessivo na internet, se toda vez você errar com o mesmo pecado, pornografia, toda vez você errar com o mesmo pecado, injustiça, a transformação de glória em glória, ela está acontecendo, sim ou não? Não! O erro, ele tem que ser em outra área. Se eu errei aqui, em uma vez, se eu continuar amanhã errando aqui, e depois da manhã aqui, e depois... Irmãos, toda vez dando uma topada, e daqui a pouco eu não vou ter mais dedão, daqui a pouco eu não vou ter mais perna, daqui a pouco eu estou todo arrebentado. E a transformação de glória em glória que Deus tanto planeja, tanto deseja, ela não vai estar acontecendo como Deus gostaria. Então, se um dia eu erro aqui numa coisa, eu espero que amanhã eu não erre mais na mesma coisa. Se um dia eu fui duro demais com meu filho, se um dia eu fui grosso no trânsito, se um dia eu julguei com alguém, eu espero amanhã não errar mais na mesma área. Eu espero melhorar. Eu espero progredir, reconhecer, confessar e ter progresso nessa área. Porque senão eu vou estar na roça. É um termo que a gente usa, né? Eu vou estar sem ter recursos para fazer nada. Então, nesse processo aqui, onde Isaías vem e ele reconhece: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de uma geração de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Mesmo nesse processo, Deus vai dar chance para eu e você ter encontros com Ele, ter momentos com Ele, de ver a glória dele. Que às vezes no culto, que às vezes no teu quarto, que às vezes num louvor que você ponha. Momentos que você vai cair em si diante de situações. Momentos que você vai estar ali, sei lá, se debruçado na palavra ou orando, e o Espírito Santo vem e fala: ó, filho, poxa, filho, é isso aqui, ó, filho. E você vai falar: Deus, perdão, perdão. Eu quero mudar isso, Deus. E partindo dali, Deus vai começar a gerar dentro do teu coração. Ele vai falar: filho, glória a Deus, já te perdoo, bola para frente e vamos continuar a caminhada. E olha o que acontece aqui nessa sequência aqui, porque Deus não revela a sua glória para destruir. Deus não revela a sua glória para jogar peso sobre o homem. Mas Deus, quando Ele revela a sua glória, quando Ele dá esses momentos para a gente de reflexão profunda, esses momentos que a gente percebe que está errado, Deus dá esse momento para que a gente confesse e seja transformados. Amém? Ah, Deus, mas eu não quero porque tem tanta coisa. Glória a Deus, pode ter um monte de coisa, não. Pode ter coisa oculta lá de trás. Ele quer transformar tudo isso. Amém? Amém? Tem gente que carrega a culpa desde a adolescência. Tem gente que carrega a culpa desde a vida de solteiro. Tem gente que carrega lá no subconsciente: puxa, fiz aquilo tal dia. Se fez tal dia, que é 10, 20 anos atrás, nós temos que confessar para ser libertos. Nós temos que confessar para ter uma vida leve, uma vida em paz. Pô, mas eu nem sei se a pessoa está viva. Procura saber. Ah, mas ela não mora mais aqui. Hoje tem rede social que a gente acha todo mundo por aí. Amém? E esse proceder deve acontecer sobre as nossas vidas. Ah, mas a pessoa morreu, pastor. Peça perdão a Deus e você está perdoado. Amém? Você está perdoado. Aí aqui nessa sequência, na questão de purificação, eu queria ainda falar a importância da confissão. Isaías, profeta, e ele, um homem de impuros lábios. Será que ele profetizou alguma coisa vinda do homem? Será que ele foi fofoqueiro em algum momento? Será que ele agiu politicamente por causa do seu tio, que era rei, Uzias, em algum momento, naqueles 6 primeiros capítulos de Isaías? A Bíblia não relata, não dá nenhum sinal do que foi que ele fez, mas a Bíblia só relata que ele era um homem de impuros lábios.
eu queria aqui falar uma coisa, porque até eu botei aqui, né? O que é esse ai de mim? Ai de mim se eu for egoísta, ai de mim se eu tenho algo escondido, ai de mim se eu tenho algum vício que ninguém sabe, ai de mim se eu faço pornografia, ai de mim se eu sou mentiroso, ai de mim se eu sou injusto, ai de mim se eu sou fofoqueiro, ai de mim se eu tenho algo escondido. Eu quero hoje levar você a um entendimento de que diante de Deus nós estamos nus, diante de Deus não tem nada, não tem máscara, nada. E confessar os seus pecados, um dos serafins que ele tinha visto, que estava na visão, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com uma tenaz era com uma vara, tipo um alicatão que você vai lá e pega. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Irmãos, imagina aqui agora, tá? Imagina sabe aqueles alicatão que você mexe com fogo? Não sei se você já viu aqueles programas que mexe, o pessoal pega a brasa, pega aquele alicatão, os caras todos com medo assim, às vezes quando põe no óleo quente, né, explode. Mas imagina o cara pega uma brasa fervendo assim, vai, e coloca na sua boca assim, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? A reação nossa natural seria sim ou não? Sim. Amém. É isso que Deus, quando Ele vem no toque dEle, na forma dEle, a gente fica tão rendido que a gente aceita o que Deus quer. Essa purificação, a brasa, o fogo, aquele negócio que te saiu do altar, ele vinha com uma missão única e exclusiva de quê? De gerar o quê? Estancar aquele pecado, botar ponto final naquele pecado, cauterizar aquele pecado. Então eu e você temos que desejar ser queimados por Deus, amém? Ser tocados pela brasa, amém? Amém. Eu quero isso. Eu quero, porque isso, a brasa, ela tem um poder purificador. Amém? É como diz aqui a palavra de Deus aqui, essa brasa viva a gente pode compreender como ser coberto pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus, ele tem um poder purificador. Ele tem um poder até aqui de limpar o homem, revestir o homem, não fazer porque se eu tiver com um pecado não confessado, se eu tiver com um pecado e não aceitar ser purificado, Deus respeita, Deus obedece. Mas eu quero falar que o nosso adversário não respeita. O nosso adversário vai tentar botar aquilo ali no ventilador. O nosso adversário vai tentar minar o teu casamento. O nosso adversário vai tentar minar a sua autoestima. Ele vai tentar minar a sua história, manchar a tua história. Porque tem uma coisa que muitas vezes acontece, e as pessoas têm muitas vezes dificuldade de falar das suas faltas. Geralmente a gente gosta de contar das coisas boas, é ou não é? Quem já falou assim, que eu já fui mentiroso, que eu já me prostituí, Ninguém está falando isso, né? Ninguém sabe. Tudo bem, eu sei que faz parte, a gente se preserva, cria uma imagem, Mas se eu for contar aqui as coisas que eu já fui tocado aqui, irmãos, vira e mexe eu falo em pregação, quantas coisas Deus já mudou, quantas coisas Deus tem mudado, quantas coisas eu preciso receber essa tenaz, com essa brasa viva ainda para ser mudado.
O que Deus está mudando na sua vida, Ele está mudando para mudar a tua história. E para que você seja um instrumento para ajudar outras vidas que estão passando o mesmo que você passa, mas não tem conhecimento. De como se livrar, de como sair, de como ser liberto. E você está tendo conhecimento? Busca a Deus. Pede para ser purificado. Pede para tenaz tocar. Confessa. Você vai ser outra pessoa. Você vai ser transformado de glória em glória. E você vai poder ajudar pessoas que hoje se encontram sem esperança. Ah, não, é o destino. Não, isso é porque meus pais eram assim, então eu sou assim. Ah, não, isso é por causa da minha cultura. Cultura do reino de Deus, não é. Se o teu pai te ensinou alguma coisa que está fora da palavra, você precisa ser transformado para que a palavra se sobreponha sobre as coisas que muitas vezes nós herdamos, de cultura, de ensino que veio. Quantas coisas eu recebi, quantas coisas eu fui ensinado que eu tive que, opa, preciso renunciar, preciso abrir mão, preciso deixar de lado, porque eu quero a cultura do reino. Amém. Porque eu quero os valores do reino. Aleluia. Ah, mas eu estou na igreja e os caras lá na igreja falaram que a gente pode fazer umas coisas, beber umas brejas e fazer umas coisas. Ó, se os caras da igreja falaram isso, eu quero falar que tem alguma coisa errada. Ninguém da igreja. Quem está firme com Deus, não fala, não fica intentando os outros com coisa errada, não fica associando Cristo com droga, Cristo com bagunça, Cristo com balada, Cristo com pornografia. Não associa. Amém? Então se alguém falar isso para você, opa, pula fora. Me lembro uma vez que quando eu me converti, 1 ano de convertido, aí estava passando ali aqui na rua Taubaté, eu estava de bicicletinha, pranchinha do lado, um rapaz parou e falou, irmão. Eu parei assim, desse cara, e ele falou, quem é você? Eu falei, eu sou o Tadeu. Ah, você mesmo que eu quero falar. E aí veio falar comigo, que não sei o que, eu fiquei sabendo que tem umas meninas atrás de você, cara, eu tô sabendo, eu sou lá da igreja X, não sei o que. Eu falei, cara, e tem umas meninas que falaram, não sei o que, vamos marcar. Eu falei, o cara da igreja X falando de isso, eu falei, que é isso, cara? Aí eu comecei a falar, irmão, eu tenho que ir, cara, tchau, vambora. Imagina se eu paro ali, dou trela pra esse cara e vou querer conhecer essas irmãs que tá falando, não, e aí? Tinha perdido a bênção. Tem coisa que não dá pra gente ficar conversando, porque se a gente ficar conversando, as más conversações corrompem os bons costumes, o apóstolo Paulo fala. Então assim, vai ter coisa que a gente vai ter que saber dar um basta, saber, porque senão daqui a pouco aquele tipo de linguajar, aquele tipo de conversa, aquele tipo de pensamento, aquelas intenções que estavam no outro, começam a associar com a tua vida. Sutilmente. E quando você vê, você está enlaçado. Não que isso te impeça de ser restaurado, mas quantas marcas vão ficar nesse aprisionamento? Quantas marcas vão ficar por causa de um vacilo, de uma conversa que você deixou prolongar? Então vamos adiante, irmãos. Eu quero ser purificado dia a dia, amém? E espero que cada um de vocês também desejem isso. Assim, só para mim terminar essa parte da visão dele consigo mesmo. A brasa viva, ela simboliza o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro purifica o pecado do homem. Se eu falar para o pessoal, chegar para alguém lá e alguém que está... se você receber Jesus e você for purificado pelo sangue do Cordeiro, a pessoa sem ter entendimento de Deus, que sangue de Jesus, cara? Faz 2000 anos que Jesus morreu, que sangue? O que esse cara está falando de sangue? Não vai entender nada, mas eu quero falar que o sangue de Jesus é algo tão real. Quando a gente celebra a ceia aqui, a gente está, de certa forma, os elementos, né? O pão e o vinho. O pão é o corpo e o vinho, o suco de uva, ele simboliza o sangue do Cordeiro. Aquilo purifica o ser humano. Aquilo nos permite a gente conseguir andar em comunhão um com o outro. E quando a gente, de certa forma, está em algum momento de batalha espiritual, de luta, em algum momento que a gente percebe que está sendo oprimido, eu só quero te dar um toque. Clama a Deus e pede para Deus, Senhor, cubra-me com o teu sangue.
cubra-me com o sangue do Cordeiro. Isso vai ajudar, você vai sentir proteção, você vai se sentir respaldado, você vai sentir um distanciamento de toda a opressão, de tudo que porventura poderia estar rodeando a tua vida. Amém? Peça a Deus, em nome de Jesus Cristo, a cobertura do sangue do Cordeiro. Agora, a terceira visão, antes de entrar na terceira visão, quem quer ser curado, quem quer ter uma vida em paz, quem quer ser limpo, quem quer ser livre, confesse. E isso vai vir sobre a tua vida. Paz. Paz vai vir sobre a tua vida. A terceira visão que ele tem é a visão do outro. Que aí a gente vai trazendo aqui. Atenas tocou nele, houve uma restauração. E aí o versículo, eu vou ler o 7 que eu não tenho. E com Atenas tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificados os teus pecados. Aí o versículo 8 diz assim, que é a terceira visão que ele tem. A primeira de Deus, a segunda de si mesmo e a terceira do outro. Interessante. Ele só conseguiu ter os ouvidos abertos depois da confissão. Eu procurei do capítulo 1 ao capítulo 5 se em algum outro momento ele tinha ouvido Deus. E nenhum capítulo, até o versículo capítulo 5, fala que ele ouviu Deus, ouviu uma voz diretamente falando para ele. Ele teve visões, mas nenhuma fala que ele teve um entendimento, uma compreensão no sentido de audição, de ouvir Deus falar. E no 6, 8 ele fala assim: depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Pode parar por aqui. Irmãos, agora curado, agora restaurado, limpo, e Isaías ouve Deus pela primeira vez, dentro de uma necessidade que fala: a quem enviarei? E o que há? E quem há de ir por nós? Ele era profeta, ele já tinha falado inúmeras vezes, mas diante dessa necessidade que ele percebe que existe na frase que Deus fala, a quem enviarei e quem há de ir por nós, ele se prontifica, ele dá um passo adiante e fala: Deus, eu não sei quem é, mas eu estou aqui, Deus. Eu não sei quem é, eu não sei onde o Senhor quer levar, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas eu estou aqui, Deus. Eu estou aqui. A percepção que vem sobre mim e sobre você quando eu sou purificado, o senso de urgência de Deus, ele paira de uma forma sobrenatural sobre mim e sobre você. Amém. Onde a gente consegue perceber a necessidade do nosso próximo, a gente consegue ouvir Deus nos mínimos detalhes, e a gente consegue ser muito mais pronto a ajudar, muito mais pronto a fazer algo por alguém do que para nós mesmos. E Deus quer levar eu e você a esse estágio. Deus quer levar eu e você a olhar para o próximo com um olhar de amor. Olhar para o próximo, para o teu vizinho, para o teu amigo de trabalho, para o teu irmão que está na frente, para alguém que você sequer conhece, mas que você admira, a olhar com um olhar diferente, a ter ações e atitudes diferentes com essas pessoas. E aqui, irmãos, quando Deus está falando aqui, enviarei, e quem há de ir por nós, e Isaías percebe nesta voz que Deus queria fazer algo com Israel, e ele vai, e mesmo sendo duro a palavra que muitas vezes ele teria que levar, Isaías compreende que ele está curado e pronto. Por mais que ele tenha falhado atrás, ele está curado e está pronto para ir. E que cada um estivesse pronto a dizer: eis-me aqui, Deus, de todo o coração. Eis-me aqui, que nem há 4 semanas atrás, o pastor missionário pregou aqui. A semana passada, outro pastor missionário pregou aqui. Eis-me aqui, que de repente é o teu, não é o mesmo desses homens, um de Portugal, o outro de Timor-Leste ou Indonésia. O eis-me aqui seu, de repente é diferente do dele. O eis-me aqui seu pode ser aqui no teu bairro, pode ser aqui na escola, pode ser aqui na nossa sociedade com um grupo de surfistas, pode ser aqui na nossa sociedade com um grupo de empresários, pode ser aqui na nossa sociedade com idosos,
Pode ser aqui na nossa sociedade com crianças. Mas eu quero falar que Deus tem urgência. Deus tem urgência em curar o seu povo. E Deus tem urgência não só em curar, mas despertar esse eis-me aqui nesses homens, que somos eu e você. Eu não sei quanto tempo eu e a Patrícia, a gente vai estar aqui. Não sei quanto tempo. Eu não sei quanto tempo eu vou estar nessa terra. Mas eu gostaria que cada um aqui arregaçasse as mangas para fazer mais coisas para Deus. Mas antes de fazer mais coisas, que cada um tivesse experiências particulares com Deus, íntimas com Deus. Toda quinta-feira está acontecendo aqui o grupo de mulheres que estão orando. A gente vai ter agora no mês de julho algumas coisas que vão acontecer de estudos diferenciados aqui na igreja. Às vezes a gente promove alguma coisa ou outra. Às vezes vem poucas pessoas. Pastor, eu já tenho tempo, já tenho uma bagagem boa. Eu quero falar que a palavra de Deus ela é viva. E se um dia ela falou com você de um jeito, outro dia ela pode falar de outro. Amém. Eu sempre vou precisar da palavra. Amém. Você sempre vai precisar da palavra. Pode ser um dia aqui um texto, um verso, uma palavra. Venha levar você a ter um encontro pessoal com Deus que mude a tua história. Isaías, nesse contexto todo, o ministério dele mudou de uma forma radical. Muitas outras coisas aconteceram na vida dele. Você vê que em muitos outros momentos, depois para frente, ele ouviu Deus de uma forma diferente. Ele foi usado por Deus de uma forma diferente. Eu queria encerrar essa palavra, irmãos. Falar que Deus quer usar a tua vida. Que Deus quer contar com a sua vida. Que Deus quer mostrar a sua glória para você. Que Deus quer mostrar os céus para você. Que Deus quer mostrar os princípios do reino dele para você. Um dia Moisés falou assim, queria chamar o ministério de louvor: Senhor, mostra-me a tua glória, Senhor. Foi um dia muito difícil da vida dele. Ele fazendo tudo o que Deus pedia. E um dia ele chega, ele desce do monte. E quando ele chega no monte, todo o povo fez um bezerro de ouro. Tiraram os bicos e fizeram... Ele ficou tão indignado, amargurado no coração dele, que tudo que Deus tinha mostrado para ele, as tábuas, ele quebrou as tábuas, ele ficou indignado. E aí, num momento meio que de desespero dele, ele pega e fala: Deus, mostra-me a tua glória. A gente não precisa abrir, mas depois, se você quiser ler esse texto, está em Êxodo capítulo 33 em diante. E ele fala: mostra-me a tua glória. E Deus fala: eu vou te mostrar, Moisés. Eu vou te mostrar em partes. Eu vou te mostrar numa fenda, Moisés. Você vai numa fenda e você vai me ver pelas costas, Moisés. Irmãos, se você pedir para Deus: Deus, mostra-me a tua glória, Deus. Deus, mostra-me, Senhor Deus, ó Pai, o teu reino, Deus. Deus vai falar: vai para o teu quarto e fecha a tua porta e fala comigo, Deus. Pô, irmão, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e fala comigo. E eu sei que ali Deus vai falar: pastor, mas em casa eu não tenho tempo, em casa eu não consigo. Vai na beira da praia. Na beira da praia eu fico observando as ondas. Vai no mato. Ah, no mato eu tenho medo da onça. Vai na praça, senta num banco e seja sincero com Deus. Ali Deus vai falar com você. Ali Deus vai mostrar para você o que é o reino dele, o que é a glória dele. E Moisés, depois que ele recebe ele tem esse entendimento, ele começa a fazer uma oração a Deus e ele pede perdão pelos seus pecados. É muito semelhante a Isaías. Ele pede perdão aos seus pecados e ele fala: Deus, me mostra, Deus, o que o Senhor quer. E Deus pega e dá algumas direções para ele. A gente vai fazer um louvor aqui agora, irmãos. E eu gostaria de encerrar esse culto fazendo uma oração, para que a glória de Deus para aquela visão do reino de Deus que Isaías teve,
ou coisas semelhantes venham sobre a tua vida. Quando nós iniciamos esse culto e eu falei para você abaixar a tua cabeça e confessar o teu pecado, irmão, eu creio que tudo que você confessou já foi levado aos céus e você já está perdoado. Mas eu tenho certeza que muitas coisas Deus ainda precisa tocar com a tenaz para cauterizar, para botar ponto final, para te purificar. Eu tenho certeza disso. Então eu queria te convidar a ficar em pé e eu quero fazer uma oração. Pai, aqui eu quero entregar diante do Senhor, Deus, todas as vidas que se encontram, Pai. Como é gostoso, Senhor Deus, ó Pai, poder falar, Senhor Deus, ó Pai, da Tua Palavra, Senhor Deus. E poder falar, Senhor Deus, ó Pai, desse senso de urgência, Deus, que o Senhor, ó Pai, manifestou, Senhor Deus, ó Pai, a Moisés, Senhor Deus. Manifestou também, Senhor Deus, a Isaías, Pai, quando disse: Isaías, a quem enviarei, Isaías? Quem há de ir por nós? Deus, eu louvo, Deus, porque tudo isso aconteceu, Pai. Essa voz só foi ouvida, Senhor Deus, depois de um processo que se passou pela vida de Isaías, Deus. Um processo onde, Senhor Deus, ó Pai, ele pôde, ó Deus, ver coisas do Teu reino que até então nunca tinha visto, Pai. Perceber coisas do Teu reino que ele nunca tinha percebido, Pai. Eu agradeço, Deus, porque, ó Pai, muitas vezes o Senhor dá visões. Muitas vezes o Senhor mostra, Senhor Deus, situações para nós, Senhor Deus, onde a gente para, Senhor Deus, e a gente fica, Senhor Deus, estarrecido. Muitas vezes, Senhor Deus, perplexo, Senhor Deus. Muitas vezes a gente fala: Senhor, ai de mim, Senhor Deus. Ai de mim que sou pecador, ai de mim que sou falho. E Deus, isso muitas vezes, Senhor Deus, leva-nos, Senhor Deus, ó Pai, a confissão. Leva-nos, Senhor Deus, ó Pai, a confessar, Senhor Deus, ó Pai, faltas, a confessar, Senhor Deus, ó Pai, erros, Senhor Deus, erros recorrentes, erros que têm atormentados, erros que têm, Senhor Deus, ó Pai, ó Deus, encostado em nós, Senhor Deus, ó Pai, de uma forma contínua. Parece que não conseguimos nos libertar dele, Pai. Mas eu quero te agradecer, Deus, porque, ó Pai, só o Senhor tem poder para nos libertar. Só a Tua Palavra, Senhor Deus, tem poder para nos libertar, Pai. Então eu te agradeço por isso, Pai, porque a gente tem aqui acesso à Tua Palavra, Pai. E eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, que todos os pecados que foram confessados, todos os pecados que foram aqui, Senhor Deus, ó Pai, ó Deus, declarados, Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor leve, Senhor Deus, ó Pai, ó Deus, e que o Senhor purifique todas as vidas para a glória do Teu nome, Pai. Semelhantemente, Deus, eu quero te pedir, Deus, que aquilo que o Senhor tem, aquele senso de urgência que o Senhor tem, Pai, em levar salvação, Senhor Deus, aos homens, Pai, em levar cura, em levar libertação, Pai, aonde o Senhor quer nos usar, Pai, aonde o Senhor deseja nos usar, Pai, aonde o Senhor deseja usar cada um que se encontra aqui, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa mostrar, Pai, de uma forma clara, de uma forma entendível, de uma forma compreensível, Pai, e que cada um, assim como Isaías, venha dizer no momento certo e na hora certa: eis-me aqui, Deus. Independente de se sentir capacitado, independente de se sentir pronto, independente de se sentir, Senhor Deus, ó Pai, apto para fazer tais coisas, eu te peço, Pai, que as pessoas possam se colocar à disposição, pois quem há de aperfeiçoar, quem há de capacitar, quem há de dar os dons necessários, quem há, Senhor Deus, de fortalecer a ponto de saber o que fazer, é o Teu Espírito, Pai. Então eu te agradeço, Pai, por todos que no tempo certo vão dizer: eis-me aqui, Senhor Deus, eis-me aqui, pois eu sei, Deus, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores, mas eu sei que o Senhor há de levantar trabalhadores. Eu sei que o Senhor há de levantar, Senhor Deus, esses homens que vão arregaçar as mangas, Senhor Deus, e vão fazer coisas, prodígios e maravilhas, e levar cura e levar salvação, Pai, para que, ó Deus, o Teu nome seja conhecido e vidas sejam libertas. Eu te agradeço, Pai, por todos que hão de dizer: eis-me aqui, Senhor Deus. Desde já eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Glória a Deus.